Contraponto está de volta e o programa dessa semana nós vamos falar sobre o relógio do Sul, que é uma medida tomada pelo governo da Bolívia. O governo boliviano trocou o sentido do relógio que fica na sede do Congresso da Bolívia, em La Paz. Agora o relógio da Bolívia gira para o sentido contrário, o que a gente chama de sentido anti-horário, que é a esquerda. E essa medida causou muita polêmica, nós vamos comentar como ela foi recebida e qual é o significado dessa medida para a América Latina. É importante essa medida, Zé Luiz? Eu acho importantíssima. E eu acho que aqui a nossa intenção é dialogar com o telespectador para tentar entender um pouco, né, essa medida que pode parecer, no primeiro momento, uma coisa populista, sem importância, para alguns até um ato de rebeldia, alguns até tratando, a gente vai discutir a repercussão disso na mídia inicialmente, né, alguns até tratando como sendo algo ridículo, absurdo, e não é não. É algo que eu acho que é de extrema importância e a gente vai procurar, dialogando com o telespectador, mostrar aí a importância dessa medida, né, enquanto um ato simbólico de grande repercussão. Bom, teve um anúncio oficial, né? Há uma explicação do governo da Bolívia para essa mudança, e ela realmente é uma mudança impactante, mas eu acho que ela tem um simbólico maior do que propriamente uma justificativa, né? Que é o fato da gente buscar compreender o mundo de uma outra forma, diferente daquela com que a gente está acostumado. E para isso eu queria até mencionar aqui a frase do chanceler boliviano na explicação para essa medida. Ele diz o seguinte: estamos no Sul e como estamos em tempo de recuperar a nossa identidade, o governo boliviano está recuperando o nosso Saravi, que significa caminho em Aymara. De acordo com o nosso Saravi, de acordo com o nosso NAN, que significa caminho em Quechua, nossos relógios devem andar à esquerda. Mais do que isso, né, que na verdade é um resgate do povo boliviano das suas origens, das suas tradições, que foram ocultadas durante tantos séculos pela invasão do europeu, que impôs a sua cultura, o seu idioma, o seu direito, sua forma de viver, como sendo a predominante na Bolívia. Né? E desde a ascensão do governo Evo Morales ao poder, que há uma rediscussão sobre esses papéis dentro da Bolívia. Isso é muito importante, né, Zé Luiz? Isso é fundamental, né? A gente já teve a oportunidade de discutir aqui em alguns programas, né, o novo constitucionalismo latino-americano, especialmente as constituições da Bolívia e do Equador, e ver como que a Bolívia, o Equador e outros, e na América Latina e pelo mundo afora, a gente vive um processo de desocultamento. E esse ato aí, né, feito pelo Congresso boliviano, ele faz parte desse processo de desocultamento, ou seja, muita coisa que a gente naturaliza, né? Acho que natural é sempre assim, né? O mundo gira para a direita, o relógio gira para a direita, né? As coisas sempre foram assim. Até a forma da gente dizer que o relógio agora é anti-horário, né? A ideia de pensar de outra forma é o contrário. É o contrário, é o errado. É o errado. Né? E isso é muito naturalizado. Eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas não pararam para pensar, mas veem isso como se fosse natural. Né? E isso não é natural, isso é uma construção histórica que tem uma função, cumpre uma função específica. E eu acho que o mais importante disso tudo é a gente revelar, né? Mais do que a gente se posicionar, dizer eu sou contra, sou a favor, eu acho isso bom, eu acho isso ruim, é a gente compreender. E provocar esse tipo de reflexão é um grande papel que está sendo cumprido pelo governo da Bolívia. E esse eu acho que o grande problema que a gente viu da reação da mídia aqui no Brasil a esse ato. Verdade. Porque as coisas não foram contadas para nós. Olha, é uma outra perspectiva, isso pode representar uma outra forma de ver o mundo, etc. Trazer esse debate rico, né, o debate da diversidade, mas foi colocado de uma forma agressiva, né, querendo mesmo rebaixar, subalternizar, né, fazer brincadeiras de mau gosto. Claro, né? A gente encontra referências, por exemplo, o bando do Evo Morales, a turma do Evo Morales, né, fazendo referência como se fosse assim, uma quadrilha, né, um grupo criminoso, um grupo... Fala o governo de esquerda do Evo Morales. Ninguém fala o governo de direita da Bolívia, não fala o governo da de Bolívia, esquerda. porque também não Desculpa, da Colômbia. Ninguém fala, o governo de direita de tal lugar. Mas se refere a esses governos, né, o governo da Venezuela, especialmente, aqui eu vou até falar em termos de legado do Hugo Chávez, né? Não talvez o momento atual da Venezuela, mas as mudanças que o governo do Hugo Chávez trouxe para a Venezuela e que foram também impactantes. Que também nós já discutimos aqui em alguns programas, as transformações sociais, econômicas importantes, né? E simbólicas, né? Sobretudo, mudanças simbólicas que desnaturalizam esses conceitos, essa visão de mundo que é imposta para a gente, que é uma tradição
que parece uma tradição, mas toda tradição é construída, é inventada, né? Como dizem aí. Pois é, a gente quer incomodar um pouquinho e começar a mostrar que esse negócio não é bem assim, não, né? Exatamente. Essas coisas a gente acha que são naturais, são construções ideológicas. Bom, né? Tem uma frase aqui, quando eu comentei a fala do chanceler boliviano, eu queria chegar nessa fala dele, ele faz as seguintes perguntas. Simplesmente temos que tomar consciência de que nós vivemos no Sul, afirma. E ele pergunta, quem diz que o relógio tem que girar sempre desse lado? Por quê? Sempre temos que obedecer. Por que não podemos ser criativos? Gente, é uma questão levantada pelo chanceler, mas são perguntas assim que desde um professor de escola infantil, né, tem que fazer para as crianças, né? Por que nós vamos só reproduzir, obedecer cegamente? Por que nós não podemos criar? E eu acho que uma demonstração de que a gente é adestrado para obedecer sem questionar é como a gente trata os nossos filhos mesmo, né? Muitas vezes, e isso me chamou a atenção quando eu percebi que eu falava muito para a nossa filha, Ana Lídia, não inventa, porque ela faz muita confusão, ela cria muitas situações. E ao contrário, inventa sim. Quando eu me dei conta que eu estava falando isso para ela, eu falei, não, peraí, eu que estou errada, eu tenho que falar para ela, minha filha, inventa. Cria, exatamente. E a gente tem muito uma educação voltada mesmo para não criatividade, para reprodução, é o que você falou. Adestramento. Adestramento, as pessoas repetirem e veem as coisas como se as coisas sempre tivessem sido assim, como se o relógio sempre tivesse andado para a direita. Como se o relógio tivesse nascido girando à direita. Como se o norte sempre fosse em cima e o sul sempre embaixo. E outras coisas assim que são naturalizadas. E a criança só aprende a repetir isso. Né? A forma, e a escola moderna cumpre muito essa função, né? De padronizar, de uniformizar e não deixar pensar muito. Mas felizmente existem, né? Hoje escolas e pedagogias e formas de pensar diferente, de incentivar a criança a pensar diferente, embora ainda seja, infelizmente, minoritário. Né? Eu acho que a gente vai fazer esse desmonte do pensamento do relógio que gira à direita no segundo bloco, porque antes eu ainda quero falar aqui, Zé Luiz, sobre uma outra medida também simbólica aqui da América Latina, que foi tomada pelo Hugo Chávez, na época também muito polêmica, que foi mudar a hora, o fuso horário da Venezuela, com meia hora de diferença, né? Pelo Tratado de Greenwich, a Venezuela tem uma diferença de 4 horas, né? Do ponto zero, que daria uma diferença de 1 hora para o horário de Brasília, que é o horário oficial no Brasil, e o Hugo Chávez fez uma alteração nessa hora de meia hora. Então, ficou com uma diferença de menos 1h30 do horário de Brasília, que causou muita polêmica também, né? Então, há um simbolismo também, acho que importante nisso daí, né? Eu vejo, assim, uma diferença entre a medida da Bolívia e a medida da Venezuela, porque na época o Hugo Chávez justificou essa mudança com a tentativa, um impacto nas crianças, que estavam acordando ainda no escuro até chegarem à escola e que haveria uma mudança nisso, as crianças já acordariam com o sol, né? Houve uma explicação do ministro da Ciência e Tecnologia da Venezuela de que nós estamos ligados ao sol e que isso seria importante porque faria com que as pessoas tivessem essa conexão com a atividade. E até a gente viu aí alguns depoimentos, né, de alguns trabalhadores que acharam positiva a medida, né? Em vez de acordar no escuro, já acorda com o amanhecer, etc. E tem essa coisa também de quebrar essa lógica hegemônica padronizadora, né? Que é uma marca mesmo desses governos descoloniais que a gente tem aqui pela América Latina. É que parece uma medida subversiva, mas na verdade a Venezuela está marcada justamente pela metade desses meridianos. Aí. Ela já teve esse horário antes, né? Isso. Que é uma diferença em relação... No século XX, me parece até 1960 e poucos, não é isso? Isso, de 1912 a década de 60. Isso, ela teve esse horário, depois padronizou com o horário redondo, né? E agora voltou no governo Hugo Chávez a isso. Agora, uma coisa que eu acho interessante, né, destacar aí, né, a reação da imprensa, como que a imprensa brasileira trata dessas questões? Eu acho que era importante a gente colocar ao telespectador que o que acontece de novo, né, a gente deve se interessar e buscar entender antes de rejeitar, agredir, xingar, que é o que geralmente a grande mídia no Brasil tem feito com relação ao que tem acontecido de novo, e muita coisa nova vem se revelando, vem se desocultando. E se as pessoas já reagem de forma agressiva, não querendo entender, elas não vão descobrir o novo, né? Inclusive tem uma manchete que fala assim, medida ruim.
E há uma entrevista com um engraxate que trabalha na praça e que diz que para ele vai ficar confuso. Então, olha a conclusão. Uma pessoa é entrevistada e a medida se torna uma medida ruim, né? Pela opinião de uma pessoa que não gostou da mudança. Mas quando eu comentava aqui, fazendo comparação com a medida tomada na Venezuela, eu vejo que o Hugo Chávez buscou uma justificativa, né, no impacto que seria uma mudança de cunho social, enfim. Eu acho mais radical ainda a medida na Bolívia porque há uma clara posição no sentido de descolonialização. Isso, é de quebra com o simbólico colonial. Né? E isso, os símbolos, né, o simbólico na vida da gente é de fundamental importância. Né? A gente trabalha com simbolismo o tempo todo. Né? A gente pensar agora, nós tivemos aí a Copa do Mundo, né? Todo esse efeito simbólico, bandeiras, hinos nacionais, etc. Né? Isso é muito importante para a vida da gente. A nossa vida é cercada por símbolos. E, obviamente, que esses símbolos podem ser utilizados para ocultar, para dominar, né? Ou então a gente pode utilizar outros símbolos, né? Fazer uma espécie de revolução simbólica, que é muito importante. A gente tem exemplos na história, né, de outros movimentos que quebram com esse simbolismo para tentar mudar os significados do mundo, ou desocultar outros significados que foram proibidos pelos significados hegemônicos, né, ditos pelos colonizadores, né, aqui na América. Eu acho que isso aí é algo muito importante, e eu acho que essa medida, né, que pode parecer, e para muita gente falou, nossa, olha que coisa esquisita, né, um relógio andando para trás, né, a gente vai ver que isso tem uma importância muito grande. E eu acho que até o fato de achar esquisito, olha o relógio andando para trás, sensacional, porque exatamente esse é o papel de causar o estranhamento necessário para nos fazer parar para pensar nisso. E quem disse que para a esquerda é para trás? Claro. E para a direita para frente. Isso já é ideológico. É ideológico. Então, se andar para cá, é ir para frente. Andar para cá, é ir para trás. Não é assim? Não, assim como o norte não em cima, o sul não embaixo. E né? mais interessante do que isso, Zé Luiz, é que foi necessário também mudar os números, né, de lugar. Então, o relógio não está simplesmente girando com o ponteiro para a esquerda, mas os números foram trocados de lugar e houve uma troca que eu acho muito simbólica também, que é a troca dos números romanos pelos números arábicos. Sim, sim. Né? Acho que a gente, assim, essa questão da tradição ocidental, romana, germânica, grega, que nos dá esse sentimento de ligação com o modelo hegemônico europeu, talvez assim, o fato de ter trocado os números romanos também seja um simbólico Sem importante. dúvida, essa referência ao Império Romano, né, e que a gente estuda, né, as crianças estudam, nossos filhos estudam na escola até hoje, algarismos romanos, né, outro dia a gente estava lá discutindo com eles algarismos romanos e tudo. Então, isso tudo tem um efeito, tem um sentido simbólico que precisa ser desocultado. Né? E que parte da mídia trata de maneira jocosa, né? Faz piada. Eu li notícia tipo, Venezuela, agora a Bolívia virou a Noruega e a Noruega virou a Bolívia. Né? Então, vamos voltar agora a usar cipó. Esse tipo de coisa. Idiotas. Eu acho que isso as pessoas tinham que rejeitar. Porque, além de ser má fé, me parece de uma inocência absurda, porque é de falta de capacidade, é falta de argumento, de entender a perspectiva do outro. E eu acho que as pessoas aí, a gente, né, vivendo um período de discussão política e tudo, as pessoas têm que rejeitar essas agressões, essas superficialidades e até os dados, buscar informações, buscar entender as coisas, né? E não pode dizer que não tem onde buscar essas informações, porque no lugar hoje da tem violência com as palavras. informações. Isso aí. Bom, no segundo bloco a gente vai voltar discutindo isso aqui para tentar entender exatamente o impacto físico e ideológico dessa mudança no relógio da Bolívia. Relógio do Sul volta daqui a pouquinho. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude.
uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. O Contraponto está de volta e no programa desta semana nós estamos falando sobre os relógios do Sul. No primeiro bloco a gente comentava sobre uma mudança feita pelo governo boliviano que agora fez com que o relógio que fica na sede do Congresso boliviano passe a girar à esquerda e com os números que não são mais em romano, mas são números arábicos, estão agora dispostos também no sentido que a gente conhece como anti-horário, né? E a gente comentava isso aqui no primeiro bloco, qual o significado dessas mudanças, e a gente ficou agora de falar sobre o que tem de físico e ideológico nessa questão, né, Zé Luiz? Porque uma parte da imprensa aponta isso como uma grande bobagem e uma afronta à lógica física. É uma afronta, Zé Luiz? Não. Primeiro, essa ideia de neutralidade, ou de que há ciências neutras, isso é falso, né? Nada é neutro. Né? Porque tudo ao dar uso a qualquer conhecimento, e mesmo na construção do conhecimento, não é possível neutralidade. A gente sempre está falando de algum lugar. Tem um depoimento numa dessas reportagens, aliás, cita, né, o depoimento de um físico, que diria que isso não tem nada de ideológico, porque o planeta gira à direita. Né? Mas quem disse que o planeta gira à direita? O planeta gira à direita, professora Tatiana? Claro, se a gente imaginar que o norte está para cima e que o sul está para baixo, mas pensando numa perspectiva de universo, existe existe em cima e embaixo no espaço? Não. A questão é uma questão de perspectiva. Por que o norte está em cima e o sul está embaixo? Isso é uma escolha ideológica. Né? Não, e mesmo assim, aí o nosso telespectador pode fazer uma experiência em casa, pegar um globo e mantê-lo girando, como a gente conhece o globo terrestre, né? Com o que a gente chama de norte ali para cima, ele girando o sul assim, para né? baixo e girando à direita. Está girando para a direita. E localiza ali a Bolívia. Agora vamos imaginar... Está ali embaixo. Exatamente. Agora vamos imaginar inverte. O globo invertido continua girando. Aí ele vira agora para a esquerda. Só que a Bolívia está E a Bolívia girando. está em cima. Está girando à e esquerda. não tem em cima e embaixo no universo, no espaço. É sobre isso que o chanceler boliviano fala, quando ele diz, olha, nós estamos retomando o nosso caminho. Né? E essa discussão norte-sul ela é tão ideológica que hoje existe um movimento chamado Sul-Sul. Né? Existe uma preocupação dos países do norte com o que eles chamam de países emergentes, que há hoje um crescimento econômico, um maior protagonismo do Brasil, da África do Sul, de países que são tradicionalmente países do Sul. Né? Alguns, dos que estão embaixo, nem todos, no caso do BRICS, todos, tem a Rússia lá, né? a China, mas que também está... Então, esses países que formam esse eixo de estados emergentes, né, que causam uma preocupação, especialmente o que a gente chama aqui de BRICS, isso tem fortalecido o que nós chamamos de eixo sul-sul, né? E há também um discurso hoje na América Latina de resgate das suas origens, das tradições originárias aqui das Américas, abandonando ou colocando no seu devido lugar o que nós tivemos de influência europeia. Isso é interessante do relógio girar ao contrário. Nós tivemos no Equador... Porque ele não está girando ao contrário. Pois é, isso, ele não está girando ao contrário, ele está girando num outro sentido, que é um outro sentido válido. Que é o sentido quando a gente pensa a partir do sul. Isso. E aí, quando a gente vai na linha do Equador, tem uma experiência interessantíssima que a gente viu, né? Onde a linha do Equador, nós vemos isso perto de Quito, né?
mais para o norte de Quito um pouco, né? A água, ela desce sem fazer redemoinho. Faz a experiência em casa, liga lá a água na sua pia, que você vai ver que a água vai fazer um redemoinho no momento que ela sai lá no... Como é que chama aquele negócio ali? No ralo. No ralo, Ela faz o redemoinho para cá, né? No norte do Equador, ele faz o redemoinho para o outro lado. Então não e no Equador de... não faz redemoinho, ele afunda. Que é a lógica da Terra estar ali, do ponto magnético da Terra. Exatamente. E de como. E isso, ou seja, o que você por que você vai estabelecer uma referência só, se mesmo as referências naturais existentes são distintas, né? Uhum. E aí a gente está falando questão para além do natural, da cultura, né? De como a cultura lê essa diversidade que a gente vive. Porque em termos de magnetismo, de norte e sul, de terra, de pontos de referência, existem dois lados, né? A gente nem gosta muito de usar essa referência binária, que ela é bem moderna, mas se a gente está tratando mas nesses ela existe termos, também, ela existe também. Mas ela é capaz de explicar alguma coisa. Isso, né? Não podemos reduzir tudo à lógica binária, porque isso mas, empobrece muito. no mínimo, não tem lado certo e errado. Existem dois lados, dependendo da perspectiva que a gente parta para analisar a Terra, né, nós temos esse sentido aí, onde o sul, se pensado para cima, ele realmente gira à esquerda. Isso é interessante, isso a gente vê nos mapas, né? O uso ideológico, de tudo há um uso ideológico, né? Da própria física, da geografia, da cartografia. Eu vi uma vez um mapa, se vocês repararem, né, o mapa, quando você vê um mapa vamos refrescar a memória utilizado do nosso naturalmente, sim. Né? Vamos mostrar aí para ele como que é o mapa que você conhece. Eu imagino que esse mapa que está aparecendo aí na tela para você é o mapa mundi como você conhece, porque esse é o mapa mundi oficial. Né? É o mapa mundi onde a gente conhece ali a Europa no centro, né? No meio de tudo está o quê? Olha que interessante, presta atenção. No meio de tudo está Greenwich, que é Inglaterra, que é o grande império do século XIX. A Inglaterra invadiu meio mundo. A Inglaterra invadiu a China, o Iraque, invadiu a África, invadiu a Austrália, Nova Zelândia, Canadá, né? Ali o centro do mundo é o império, é a Inglaterra. E ali é que você passa a contar, né, a partir de Greenwich, o fuso horário, para frente e para trás. Isso. No centro e em cima. No centro e em cima, o Império Britânico. Né? Já vi mapas, se vocês verem os mapas usados nos Estados Unidos, o meio em cima é Washington, não é a Inglaterra. Né? Já vi mapas do mundo árabe, antigos, onde o sul estava em cima, o norte embaixo e o centro do mundo, a Península Arábica. Isso é um uso ideológico que tem uma razão de ser desse uso ideológico dos mapas, né? Mas no caso desse mapa mundi oficial, como a gente conhece, ele tem um fator gravíssimo, que é a distorção da proporção territorial do norte e do sul, como ele é apresentado nesse mapa, né? E isso é muito grave. Então a gente tem aqui um outro mapa, eu quero que você preste atenção, vai aparecer aí na tela para você esse outro mapa. Veja só, e olha como essa imagem causa estranhamento, né? Ela é esquisita. Ela é esquisita. O mundo é assim, tá meio esticado assim. Não, né? ele é assim, a gente ainda nem disse, né? Mas observe e vê o que você acha quando você enxerga essa imagem. Quando eu trouxe aqui para a TV e pedi, né, para o João, que é nosso colaborador aqui, trabalha com a gente no programa Contraponto, falei, João, nós vamos usar essas imagens aqui no programa. Aí ele abriu a imagem desse mapa e falou, olha, mas esse mapa está distorcido. Olha que coisa interessante, porque é exatamente essa sensação que a gente tem, enquanto, na verdade, o outro mapa é que é distorcido. E é gravemente distorcido. Gravemente. Né? Vamos ver como é que é essa distorção? Bom, a gente trouxe aqui alguns números. João, tira esse mapa que aparece ser distorcido e põe o primeiro mapa de novo. Que é o mapa oficial. Que é o mapa oficial, que é utilizado, todo mundo conhece, que é o chamado Mercator, né? Que é o que é muito distorcido. É muito distorcido. Vamos ver como é que são os termos dessa distorção. Coloca a imagem para a gente começar a visualizar aí para o telespectador. A gente tem aqui, o hemisfério norte possui 18,9 milhões de milhas quadradas. Presta atenção, 18,9 milhões de milhas. Enquanto que o hemisfério sul possui 38,6 milhões de milhas quadradas. Vejam que o hemisfério sul tem 38 milhões, o norte 18 milhões, e no mapa parece que o norte é muito mais preenchido de terra do que o sul. É impressionante, olha aí. É impressionante a distorção. A outra distorção que é muito visível para a gente é que a Europa tem 3,8 milhões de milhas quadradas.
Presta atenção, 3,8. Localizaram a Europa aí no mapa? Enquanto a América do Sul tem 7 milhões de milhas, ou seja, praticamente o dobro da proporção territorial da Europa. Será que no mapa a gente enxerga uma América do Sul com um tamanho que é o dobro da Europa? Está quase do mesmo tamanho, né? Quase do mesmo tamanho. Nesse mapa oficial, a Europa está quase do tamanho da América do Sul. Agora sim, o que eu acho mais escandaloso, mais fácil ainda da gente visualizar é como aparece ali a Groenlândia, que tem 0,8 milhões. Groenlândia, para o telespectador, olha, do lado do Canadá ali, lá no norte, né? Que é aquele monte de gelo, está degelando agora, então a Groenlândia vai acabar, né? Está lá no norte. Está lá no norte, perto do Canadá. Olha o tamanhão da Groenlândia. A Groenlândia tem 0,8 milhões de milhas quadradas. E a China tem 0,8 milhões. Não. Não, ao contrário, não. A Groenlândia tem 0,8 milhões. E a China 3,7, ou seja, 4 vezes maior que a Groenlândia. 4 vezes maior que a Groenlândia. Olha no mapa que a Groenlândia é maior do que a China. Nesse mapa que a gente usa nas escolas e que todo mundo aprendeu a ver o mundo. A China é territorialmente 4 vezes maior que a Groenlândia e no mapa ela é territorialmente menor que a Groenlândia. Vamos falar que se trata de física e não de ideologia? Né? Como que alguém pode fazer uma afirmação inocente dessa? Então, eu aplauso a iniciativa do governo boliviano, do relógio girando para o outro lado, e a partir de agora não falo mais girando ao contrário, está girando para o outro lado possível. Outros lados são possíveis. E para outros lados e outras onde formas a Bolívia corre, são possíveis. Que é para a esquerda. Né? Tanto no sentido da rotação da Terra, quanto no sentido político. Se é que a gente consegue dissociar uma coisa da outra. Na verdade, ela está girando ali, harmonizou o seu sentido político com a sua rotação em termos de físicos, né, da Terra, numa localização onde Bolívia aparece ali no sul. Isso é muito interessante, eu acho muito rico. E eu acho que, e aí eu queria mais uma vez voltar ao que a gente comentou um pouco no primeiro bloco, de que o telespectador prestar muita atenção nessas questões e quando acontecer, tomar conhecimento de alguma coisa nova, e tem muita coisa nova acontecendo pelo mundo afora, né, procurar afastar essas perspectivas simplificadoras e preconceituosas e agressivas, e que a gente vê muito recorrente na nossa grande mídia, né? As pessoas falam, essa baboseira, essa coisa ridícula. Não conhece, vai atrás do sentido esse charlatão, esse bufão. Se referindo a chefes de Estado. A chefes de Estados eleitos democraticamente. Tem um blogueiro que chega a falar, eu não ficaria numa sala sozinho com o Evo Morales. É grosseiro, é estúpido. Porque ele é um maluco. Isso não é fonte para se informar. E a gente tem muita coisa boa, tem sites de universidades, o site da ONU, né, para o telespectador que quiser conhecer a realidade dos países. Vocês vão se surpreender se vocês acessarem o site da ONU.org e entrar lá no Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano, PNUD. Tem informações sobre todos os países do mundo, informações sérias, tem sites sérios de universidades, onde vocês podem se informar e aí falar a respeito das coisas com conhecimento de causa, em vez de simplesmente falando mal, tomar partido de um lado ou de outro, sem conhecer efetivamente, né, o que está acontecendo, né, quais são as ideias ali, o que sustenta essas coisas que estão acontecendo pelo mundo afora, que são muito ricas. E tratar o outro como subalterno, como inferior, né? Isso como não tem nada a ver. A imprensa às vezes falando da Bolívia, por exemplo, como um país que vai voltar, a gente vai voltar a usar cipó. Isso foi aquele idiota lá, aquele blogueiro lá, daquele... Bom, não vale a pena nem comentar. Eu não vou falar o nome dele, lógico que não, mas essas coisas não tem nada a ver, né? Bom, enfim, a gente está aqui mesmo para falar sobre a grande novidade do governo boliviano, que fez com essa medida diferente, criativa e provocadora, né? Fez a gente passar aqui 30 minutos discutindo sobre rotação da Terra, sobre física e ideologia. Então é isso que faz a gente parar e pensar, é o estranhamento que nos faz refletir e pensar em um mundo, o que a gente pode fazer para levar o mundo a sério, né? E fazer disso uma forma melhor de viver, uma forma melhor de existir. Isso aí. Isso aí, mais alguma coisa para o nosso telespectador, Zé Luiz? Não, acho que é isso. Aí fica a dica, reflita,
né, com calma, se informe, que tem muita coisa legal acontecendo no mundo e vale a pena conhecer. E se a gente tem uma postura de preconceito, se a gente já afasta e xinga e classifica sem procurar conhecer, a gente deixa de conhecer muita coisa legal, muita coisa importante que existe por aí. Bom, fica a dica para você, Contraponto termina aqui. Semana que vem a gente volta com mais um tema polêmico para fazer aqui o nosso tradicional Contraponto e trazer mais reflexões para você. Até a próxima semana.